Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre treta. Por quê? Porque teve treta entre o Daniel Cormier e o Nate Diaz. Então eu vou trazer aqui um resumo, porque o Cormier respondeu o Nate Diaz em um vídeo aqui no YouTube, um vídeo que tem 16 minutos, então ele falou bastante coisa. Então eu vou trazer aqui um resumo do que aconteceu e vou comentando, tá? O contexto geral da treta é o seguinte: a discussão começou quando o Nate Diaz criticou, né, ali o Daniel Cormier em um podcast que ele participou. Tá. O Nate Diaz basicamente chamou o Daniel Cormier de um cara amargo e acabou questionando a carreira do Daniel Cormier como lutador, né, ali como comentarista, né. Ele acabou tirando sarro do fato de hoje o Daniel Cormier ser um analista barra comentarista ali oficial do UFC, né. Ele disse, o Nate Diaz disse, que ele ganhou mais dinheiro do que o Daniel Cormier, mesmo o Cormier sendo campeão e ele não, né. Então, enfim, né, atacou, né. Atacou ali, sei lá, do nada, meio gratuito. Ele é meio goiaba, né. E aí o Daniel Cormier, assim como já tinha feito com o John Jones e tal, ele vai e responde mesmo, né? Ele entra nas tretas aí, teve do Jake Paul e tal. Ele não ouve muito quieto, não. E aí o Cormier acabou respondendo publicamente. Ele acabou falando ali nesse vídeo do YouTube. E ele foi direto e não maneirou, não. Ele chamou o Nate Diaz de um lutador mediano. E ele disse que o Nate Diaz sempre foi mediano, apesar de realmente ter feito bastante dinheiro. E eu concordo, né? Mas vamos continuar. O Cormier entrou na comparação dele, Cormier, com o Nate Diaz, já que o Nate Diaz quis fazer essa comparação, né? Ah, eu ganhei mais dinheiro que ele mesmo sendo campeão. Aí o Cormier falou, beleza, você quer brincar de comparar? Então vamos comparar. Aí o Cormier começa, né, dizendo que ele foi um campeão duplo, foi campeão simultâneo, defendeu nas duas categorias, enfim, fez algo que quase ninguém fez até hoje, né? Só pra lembrar, tem alguns campeões duplos, mas que não foram simultâneo, ou não defendeu dos dois, então é assim, né? Enfim, coisa que quase ninguém fez. Aí ele continua, né, dizendo, né, ele fala, eu só perdi pra dois lutadores, só perdi pro John Jones e pro Stipe Miocic. E aí ele vai e fala do Nate Diaz, ele fala que o Nate Diaz tem 13 derrotas na carreira, e que muitas dessas derrotas vieram quando o Nate tava no auge físico dele, com 20 e poucos anos. Por quê? O Cormier diz que quando ele perdeu, inclusive, pro John Jones e pro Miocic, ele já tinha mais de 30 e tantos anos, né? Ele já não tava no auge dele quando ele acabou sofrendo as derrotas, né? Então ele acaba meio que com esses argumentos provando que o nível entre ele, Cormier, e Nate Diaz é bem diferente. Mas continuando, né? Tem mais um ponto interessante da crítica do Daniel Cormier. Ele disse, o Daniel Cormier, que se importava muito em vencer, né? Ele admitiu, inclusive, aquele ponto que o Nate Diaz acabou zombando sobre o Cormier chorar quando ele perdeu ali do John Jones, né? Que o Nate Diaz quis tirar um sarro disso, né? Então o Cormier deixou claro que ele falou, cara, eu chorei, né? Porque eu me importava com a derrota. Pra mim aquilo ali era quase como morrer. Então, pra mim, o dia seguinte da derrota não era um dia simples que, como ele fala que o Nate Diaz faz, né? Que na segunda-feira vai pra uma festa ali e tal, e tá vivendo a vida, né? O Cormier disse que não, que ele chorava porque pra ele era inadmissível perder, e que se o Nate tivesse chorado mais, talvez não tivesse tantas derrotas. Então toma essa patada de graça aí pra ficar esperto, né? Aí continuando, né, tivemos ali mais críticas do Daniel Cormier em relação à técnica em si do lutador Nate Diaz, né? Ele disse que o Nate não deveria se colocar no nível de elites, caras da elite, como o Khabib, o Poirier, o Gate, que são caras que, inclusive, o Nate atacou já, né? Também gratuitamente. Aliás, atacou o Charles esses dias também, falando que ele bateria no Charles. Enfim, sei lá o que o Nate Diaz tá fazendo aí, que ele tá doidão, atacando todo mundo, né? Então, o Cormier falou isso, falou, cara, você tá criticando um monte de cara, não só eu, como outros caras que ele citou, Khabib, Poirier, Gate, que são campeões, que são coisas que o Nate Diaz não alcançou. Então o Cormier fala que o Nate se coloca muito acima do que ele de fato é dentro do esporte, que pra mim também tá certo. E aí o tom final da resposta do Cormier foi aquele, né, de que ele fez questão de repetir várias vezes que ele, Cormier, não odeia o Nate, tá? Que ele apenas está sendo honesto, fazendo uma análise, dizendo que ele acha que o lutador Nate Diaz, que a carreira dele é de um cara mediano dentro do UFC. Óbvio, fora do UFC, comparando com o nível de todo mundo dos outros eventos, o Nate Diaz é muito acima. Mas, segundo o Cormier, a carreira dele, pela quantidade de derrotas e tal, que ele é um cara mediano, tá? Então, ele fez questão de deixar claro que ele não quer transformar isso numa briga, mas que ele, e o Cormier sempre faz isso, tá? Em qualquer treta, ele diz que não tem problema nenhum em falar a mesma opinião que ele deu no YouTube, cara a cara, né? De que ele acha o Nate Diaz um lutador mediano. Ou seja, ele diz que ele sustenta o que ele tá falando ali no YouTube, dando essa resposta, tá? Então, no geral, essa foi a treta. O Nate Diaz, basicamente,
atacou o Cormier por não gostar de opiniões do Cormier como analista e comentarista, inclusive quis desmerecer o lutador Cormier, porque tem o Cormier lutador, tem o Cormier comentarista, né? Então ele atacou o Cormier comentarista, depois acabou atacando o Cormier lutador, e o Cormier foi e deu a sua resposta, e como ele teve um nível muito mais alto, muito mais qualidade e resultados dentro do UFC, o Nate Diaz acabou tomando essa resposta completa aí, né? Desde comparação de cartel, né? Comparação de quem era campeão. Aliás, tem uma outra parte, né? Que ele fala, o Nate Diaz com 40 anos vai lutar agora, tipo, na Netflix, tava fazendo luta de boxe não sei onde, o Cormier fala, eu com 40 anos tava disputando o cinturão do UFC, né? Então, assim, acabou tomando aí um monte de resposta, e eu acho que realmente a que mais dói, né? Ou pelo menos deveria doer no Nate Diaz, é sobre o choro, né? O Cormier fala, eu chorei porque eu me importava com a derrota. Aquele é o peso que uma derrota tinha pra mim, eu não aceitava aquilo e por isso que eu sou o que eu sou. Enquanto você que não chorava e ia pra festa e não tava nem aí com a derrota, teve um monte de derrota. Então, cara, isso pra mim realmente mostra a diferença de mentalidade, né? E, só pra fechar, aí dando a minha opinião, né? Nate Diaz sempre foi um lutador legal de assistir, um cara técnico, um cara bom, mas, de fato, ele ficou muito mais conhecido por ser um cara que trocava porrada, que era um cara mais malandrão ali, vida louca, que dava tapa na cara dos adversários. Ele é muito mais conhecido pela marra e por dar tapa na cara e por ser um cara que aguenta apanhar, do que um cara conhecido pela qualidade, que é diferente do Cormier. Cormier você conhece porque o cara era um wrestling absurdo, era um gordinho baixinho que batia em todo mundo, que foi campeão em 2 categorias, então você conhece o Cormier muito mais pelo mérito todo, né, que seria um cara ali que fez luta dura com o John Jones, que derrubou o John Jones quando ninguém praticamente tinha aplicado queda nele e tal, enfim. Então é isso, né, cada um é conhecido pelo que merece. Nesse caso aqui eu gosto muito dos dois, mas sinceramente eu acabo mais concordando com o Cormier. Eu acho que ele respondeu da maneira que tinha que responder, né? Teve que dar a carteirada, foi obrigado a dar a carteirada ali, então Nate Diaz quis dar uma de besta e acabou tomando na orelha aí. Mas é isso, comenta aqui embaixo a sua opinião, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!